Olá, povo de Deus! Eu venho aqui para mais um vídeo neste canal. Nesse vídeo eu quero comentar sobre o caso do cancelamento do padre Fábio de Mello. Eu quero começar aqui falando dessa história do padre. Eu acredito que todo mundo que está assistindo esse vídeo deve saber do que se trata, né? De um doce de leite que ele foi comprar, que o preço estava errado e deu toda essa polêmica. Eu quero nesse vídeo fazer uma análise de toda essa polêmica envolvendo o padre Fábio de Mello, que teve a questão da demissão do gerente, né, dessa cafeteria. Apesar de que já faz alguns dias, faz tempo que desde quando aconteceu, eu quero trazer o vídeo aqui para me comentar sobre esse acontecimento, sobre o padre, né, e esse linchamento que o padre está sofrendo aí nas redes sociais, esse cancelamento, esse apedrejamento. Eu não sou católica, isso não faz parte da minha seara, né? Então, mas eu vou entrar nessa seara para mim fazer algumas observações e comentar a respeito desse cancelamento do padre. Na minha opinião, eu acredito que está todo mundo errado. Então, o fato que acabou de acontecer não é uma denúncia, mas é um alerta para que as pessoas que trabalham com comércio saibam que elas não estão acima do bem e do mal. Que existe uma lei do direito do consumidor que prevalece em todo o território nacional. Não é a sua loja, porque você decidiu, que ela vai ficar fora do que rege o direito do consumidor. Estamos aqui em Joinville, muito bem recebidos por todos, uma cidade linda, povo querido, acolhedor. E a gente entrou numa loja da Havana, aqui de um shopping, em Joinville. E lá estava uma fileira de doce de leite, sem açúcar, com preço. Tudo bem, peguei 2 potes, fui para o caixa pagar e aí vi que o valor que estava sendo cobrado era muito maior do que a soma de 2 potes com o preço que estava na estante. Aí, muito educadamente, eu disse à moça do caixa: olha, a soma está errada porque o doce de leite custa isso, 2 potes, então o valor seria este. Aí ela ficou assim, foi lá, viu. Eu falei: não, lá está errado. E nisso o gerente já se adiantou em ser extremamente deselegante, em dizer: o preço está errado e é isso, se quiser levar, o preço certo é este. Eu só falei assim para a moça: olha, eu não vou criar caso, porque eu não estou nem aqui para isso. Mas é apenas para lembrar que quando um preço está especificado, o estabelecimento comercial tem que honrar aquele preço que está anunciado, mesmo que ele esteja errado. O padre, por ter exposto, ele expôs a loja Havana, que é uma rede de cafeterias, e ele fez, depois de todo o acontecimento, dessa história do doce de leite, que o preço estava errado, ele foi na internet, fez um vídeo e jogou na internet, né, sobre o que tinha acontecido nessa cafeteria. Eu não sei qual foi a intenção dele. Eu acredito, assim, que era para passar uma mensagem do que acontece, né, no dia a dia, assim, com as pessoas nesses estabelecimentos. Eu acredito que seja isso. Mas o erro dele foi ter exposto o nome dessa loja e ter exposto o lugar, o nome da loja. Eu acho que ele ainda deixou lá o arroba da loja, né? Nessa questão aí, o padre errou, né? Ele foi infeliz. E o que aconteceu foi que tudo isso se voltou contra ele. Então, acabou prejudicando esse gerente e o gerente acabou sendo demitido por esse motivo. E o rapaz também, o gerente que foi mandado embora, ele também errou por ele não ter sido profissional. Não deu a devida importância. Ah, mas muitos estão falando, o padre queria ser tratado como celebridade. Não, o padre não era uma celebridade ali. Ali ele estava exercendo o direito dele de cidadão. Totalmente apedrejado nas redes sociais, no tribunal da internet. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. O padre, nessa questão de cidadão, ele me representa, porque eu já fui muito maltratada em loja, eu já tive muito problema. Não, parece que, eu falo assim, parece que o universo conspira contra mim. Eu já tive tanto problema em estabelecimento, de ter que, várias vezes, ter que a pessoa da loja não conseguir resolver, eu ter que procurar o gerente. E todas as vezes que eu procurei o gerente, deu tudo certo. O gerente me deu a devida atenção, resolveu o meu problema numa boa, me tratou super bem. Esse rapaz em questão, ele não foi profissional. Eu acredito que ele deve ser iniciante nessa área. Esse problema que era tão fácil de ter sido resolvido. Chegasse, em particular, no cliente
e falasse, ó, o preço lá estava errado, mas vamos resolver aqui numa boa, chegasse na frente do cliente, conversasse com o cliente numa boa, vamos resolver aqui, nós aqui em particular, sem chamar a atenção das pessoas, vamos resolver aqui e vai ficar tudo bem, a gente vê o que a melhor solução aqui para dar tudo certo. Mas o gerente, como vocês podem ver no vídeo, o gerente foi totalmente arrogante. Ele foi assim, ele mesmo fala no vídeo que ele nem olhou na cara do cliente. Como assim? Como assim ele vai resolver um problema do cliente e ele não olha na cara do cliente? Olá a todos, meu nome é José Aguiar da Rosa. Até poucos dias atrás eu era apenas um trabalhador comum, gerente de uma cafeteria aqui de Joinville. Por conta disso, da repercussão toda que teve esse vídeo, a empresa, né, a empresa que eu trabalhava, eles decidiram achar o melhor entre si e me mandar embora. Eu peço a vocês que assistam o vídeo das câmeras de segurança que vazou, tem um vídeo circulando na internet aí, e nesse vídeo vocês vão ver que em momento algum eu conversei com o padre. Inclusive, ele fez um outro vídeo reportando, né, dizendo que ele sente muito pela minha demissão e que a empresa deveria repensar, não me mandar embora, que ele sente muito. Mas, enfim, a verdade é essa que eu contei para vocês. Em momento algum, eu falei com ele. E eu também vi nos comentários na internet que esse gerente, esse ex-gerente lá, não é esse anjinho que está mostrando aí não, viu? Ele não é esse anjo que está mostrando aí no vídeo, não. Apesar dele ter ficado pouco tempo lá, nesse estabelecimento, trabalhando, teve muitas pessoas que também foi maltratada, que foi mal atendido por ele. Tem um comentário aqui no vídeo que fala que esse gerente estava se vitimando que não é, que ele não é aquela vítima, aquela pessoa boazinha, aquele anjo que está mostrando no vídeo, não. Uma pessoa comentou assim: camisa branca, quem me conhece sabe, sempre recebo clientes na porta, não conversei nem olhei na cara do padre. O famoso kit vítima, que toda vez que acontece alguma coisa, a pessoa vem com aquele, né, querendo passar assim a impressão de vítima. Como que um gerente ele vai resolver um problema lá da loja e ele simplesmente não olha na cara do cliente para tentar solucionar o problema numa boa com o cliente? Já está errado por aí, né? E o padre também errou de ter exposto a loja, né? Porque se ele não tivesse exposto a loja, talvez não teria a situação chegar dessa proporção, né? Todo mundo tá errado, todo mundo errou, né? E essa questão aí do linchamento e sobre o linchamento do padre aí também, eu acredito que estão pegando muito pesado com o padre. Agora eu quero entrar na questão religiosa. Eu acredito que esse linchamento do padre foi uma oportunidade que muita gente teve, porque muitos na internet tomou ranço do padre porque ele se aliou à Globo, né? Por aí a gente já tem uma noção de todo esse linchamento. Então o povo da internet não é de acordo do padre se envolver, ficar envolvido com a Globo, pelo motivo de ser um padre que a Globo vai contra todos os valores e princípios cristãos. Então o pessoal já tomou ranço do padre por causa disso. Então foi a oportunidade de linchar o padre em praça pública. Outra coisa que eu quero falar também, outro ranço que as pessoas tomaram do padre foi a questão dele ser muito vaidoso e também dele, eu acho que é tipo na igreja evangélica, ostentar com o dinheiro dos fiéis. Apesar de eu não fazer parte da igreja, né, o ranço das pessoas, as pessoas tomaram assim um certo repúdio do padre. Tem um vídeo de uma pessoa falando aí que o patrimônio do padre é avaliado em 30 milhões de reais.
O padre Fábio de Mello, ele é pobre? Tem notícia aí também de que ele tem 30 milhões. Jesus, ele falou, não acumuleis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem há de consumir. Jesus falou isso ou não falou? Aí eu te pergunto, por que o Macedo tem 5 bilhões aí, o Malafaia 300 milhões, o padre Marcelo Rossi 30 milhões, o Fábio de Mello 30 milhões? Por que eles não estão dando pro pobre? Por que eles não estão dando a obra de Deus? Por que eles não estão ajudando a viúva, o necessitado, as pessoas que a Bíblia ensina e o próprio Jesus ensina a ajudar? Tem alguma coisa errada aí. Eu tô errado no que eu tô falando? Que o dinheiro não era pra você acumular e pra você ajudar as pessoas? E eles não pregam isso nas igrejas dele, que você tem que ajudar os outros? Só que o ajudar deles na obra de Deus é você tirar do pobre pra dar pra eles ficarem milionários, pra eles gastarem aqui com resorts, com mansões, com carros do ano, roupa de luxo. Você já viu quanto que é um relógio que esses caras usam, cara? É o preço da minha casa. 250 mil, 300 mil um relógio. Os caras andam de carro aí que são milhões. A roupa deles aí é um salário de muita gente somada. Roupa aí de 10 mil. Então assim, esse cristianismo ele tá muito podre aqui no Brasil. Para um padre, né, que na maioria dos casos, os padres, eles fazem voto de pobreza, então tá meio assim. O sistema da Igreja Católica nessa questão é a mesma da Igreja Evangélica, né? Os que estão no topo é os que enriquecem, né? Nas custas dos fiéis. Eu acho que é mais ou menos isso. E sobre também a ostentação, que ele ostenta muito. Ele é muito vaidoso. Mas o padre, ele tem uma carreira musical, né? Conhecido por seus discursos e suas músicas. É muita grana, né? Muita grana, mas eu acredito que o show dele deve ser caríssimo também. Igual os shows dos cantor gospel. Outra questão também que o povo da internet bate em cima também sobre o padre é sobre a sexualidade dele, né? Sobre a sexualidade dele, que eu não vou falar aqui. Mas eu vi um vídeo dele falando que quando ele era jovem, ele era muito namorador, até mesmo quando ele era já seminarista, ele tinha uns namoricos, né? Umas namoradinhas, assim, que seria melhor que os padres pudessem casar, né? Para não ficar nessa situação aí o próprio apóstolo Paulo fala sobre isso, a pessoa não consegue se controlar, é melhor que se case, né? Então, só que a doutrina da Igreja Católica é essa, e por isso que acontece tantos escândalos, de tantas coisas que a gente vê por aí, né? Acontece também no meio evangélico, com pastores, mas acontece muito mais com padres, sobre de muitos assuntos aí que eu não vou falar aqui, porque, né? Que não convém, mas acontece muitos problemas aí, por esse motivo do padre não poder casar, acontece muitas coisas pesadas aí, que eu não vou nem entrar em detalhe. Então, a questão da igreja evangélica está mais ou menos igual à igreja católica, a situação assim, tanto de alguns que estão no topo, enriquecendo e ostentando, quanto a questão de escândalos, denúncias. E na questão da Igreja Católica, pessoas ali do meio que tem que resolver isso aí, né? Assim como, assim como o meio cristão protestante tem que abrir o olho para essas coisas, né? Abrir a visão espiritual para não ser assim enganado. E o padre também sobre a sexualidade dele, ele tem que tomar uma decisão, né? Se ele dizem que ele não vai abandonar a batina, não vai largar o osso, porque ele lucra muito com isso, né? Com essa situação de ser padre e ser uma estrela, uma celebridade, né? Então ele não vai largar o osso, muitos dizem, mas na verdade o certo seria ele viver a vida dele, né? Seria bem mais justo ele viver a vida dele e ou casar, ou assumir o que ele tiver de assumir na vida sentimental dele, e tá tudo bem. As consequências, ou ele ter uma esposa, ou ele viver ele viver a sexualidade dele com quem ele achar melhor. E as consequências depois ele vê com Deus, né? Se ele vai andar pelo caminho do erro. E é isso que eu quero falar aqui. Fiquem todos na paz do Senhor. Tchau e até o próximo vídeo.